e a comunidade que se une para receber, para usufruir essa fartura. A prosperidade coletiva, o desenvolvimento coletivo, o grande objetivo é crescer como comunidade. Não adianta um está melhor que o outro. A maré ela tem que subir para todos. E isso e agradecer e celebrar. A celebração é a maneira pela qual se transmitem esses valores de geração para geração. Através das festas a gente consegue passar esse legado, passar essas tradições, manter viva toda essa história. Aí a gente entra no mapa institucional, que é a pensar arquitetonicamente é muito legal a gente perceber o que a gente fazia em casa. Pode ser? A gente já se falou bastante, vocês têm orgulho, para que vocês saibam que vocês são muito diferentes. E é muito importante a gente fazer e falar para as pessoas que eu querendo ser uma pessoa, querendo ser igual a tal sábado, tal país, querendo ser mas eu já tive teve menos identidade. Oi, entende? E aí a gente a gente quer que as regiões se enxerguem e se orgulhem de quem eles são. Então a gente apenas junta essas informações para mostrar que já existe. E como que a gente pode transformar essas informações, aplicar essas informações nos nossos negócios e a nossa vida, da forma como a gente entende esses pontos. E aqui a gente vai ajudar também, que é muito importante, a gente falou de saúde social, isso é real, gente. A solidão foi responsável por cerca de 871 mil mortes. As pessoas estão morrendo de solidão no mundo que a gente está a um clique de qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. Eu posso fazer uma videochamada com alguém no Japão agora, se eu quiser. A gente pode estar online para qualquer lugar e as pessoas estão morrendo de solidão. Estão conectados, mas estão sozinhos. Estão desconectados e estão sozinhos, entendeu? A falta de conexão social é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Então está liberando aqui no cateado com as amigas, tá? A gente faz menos mal do que está sozinha. A saúde social hoje, ela está onde estava a saúde mental há 10, 15 anos atrás. A gente fez questão de trazer isso, até quebrando o protocolo, o padrão das pesquisas, porque é um grande diferencial competitivo das pessoas. A solidão atinge o pico em momentos tranquilos, como as noites. Então, 37% das pessoas relatam que se sentem sozinhas à noite. E 1 em cada 4 jovens de 16 a 24 anos sentem-se mais solitários do que qualquer outro grupo etário. A gente tem que olhar nos nossos jovens. A gente precisa prestar atenção nessa faixa da população que está ali online, mas está completamente sozinha, não está conseguindo trocar nada e está colocando isso tudo. E aí, isso já virou um negócio também. Ó. O Japão, ele nomeia o primeiro ministro da solidão para cuidados com saúde mental, então já existe um pensamento do poder público para sanar esse tipo de problema. E a Heineken, a marca de cerveja Heineken, criou um terraço em centros de conexão social, criando esse Rooftop Revival, que é um lugar para as pessoas trocarem, para elas se terem negócios religiosos. Aqui a gente está falando de um destino de felicidade, de convívio, um destino onde as pessoas vão entender o que é viver em comunidade. Eu me repito, mas é que é muito... A gente se entrega muito para
para isso e a gente fica muito orgulhoso de ter isso aqui do lado de casa, sabe? E até porque a cegueira agora já é meio que um comparativo entre os lugares que a gente já circulou nessa fase do Música Gaúcha. Vocês estão aqui, um lugar para se sentir em casa, com festa metafática. Nos campos de Espada Serra, o que ficou muito claro é para eles a assinatura do alto, tudo muda, a vista, o sabor e a gente. Nossas missões é lembrar quem somos e de onde viemos. Ela é a origem, ela começou no Rio Grande do Sul. No litoral norte é do mar ao pomar, um litoral de encontros. E no Vale do Rio Pardo, tudo que se mistura continua, porque é um lugar de encruzilhadas dos trios do trem, do bioma, da Mata Atlântica, do Rio Pardo. Então, olha que legal essa complementariedade. A gente tem que, muitas vezes, a gente perde noite de sono, e com o avançar da idade mais ainda, eu vejo isso que eu já nunca tive dificuldade para aprender, eu já tenho. E as pessoas muitas vezes perdem noites de sono. Mas que o fulano, meu vizinho e tal, cara, turisticamente falando, tudo que a gente precisa é de um grande satélite. E se a gente tem um grande satélite que já atrai atenção, a gente tem que se aproveitar disso e surfar essa onda junto, né? Então, e entendendo que cada um entrega uma coisa, é um quebra-cabeça que precisa de todas as peças para serem completadas. Se tirar uma peça, ele não anda, ele vai ficar ali incompleto, vai ficar feio. Então, é muito legal a gente entender, às vezes, o potencial que a cidade feliz tem para as outras, que bom princípio tem para entregar para as outras, que o Vale dos Vinhedos tem, porque para chegar no Vale dos Vinhedos o cara tem que passar por aqui. Ele obrigatoriamente passar por aqui. Então é legal deixar o Vale dos Vinhedos brilhar, deixar Gramado e Canela brilhar. O cara Gramado e Canela, ele segue reto lá, mas depois ele sabe que vem por aqui, então. E nos conhece um pouquinho antes de ir ao trabalho que Porto Alegre faz no aeroporto, com os 4 milhões de turistas por ano, sei lá quantos chegam ali de avião, não, 2 milhões por ano, chegam de avião, para dizer assim, antes de entrar no teu transfer e ir lá para a Serra Gaúcha, cara, para aqui para jantar. Até porque o maior trabalho é fazer esse cara sair lá do Maranhão e ele já vir para Gramado. Bom, esse cara já fez a parte mais difícil, ele já fez. Agora que ele está aqui, dá uma passada. E é muito mais interessante convencer as pessoas a passar, para dar uma olhada e ficar, dar um beijo. Para passar para dar um beijo, se a gente deixar muito claro para eles tudo que a gente tem de bom, e o que a gente tem de bom, eles só encontram aqui. E a geografia do sabor aqui do Vale da Felicidade é a comida quando compartilhada tem muito mais sabor. A fartura da gastronomia colonial na cultura cervejeira e nas festividades repleta de cucas, moscas e as delícias à base de morangos e cítricos. Não é só uma questão de variedade, é expressão de um modo de vida onde produzir, partilhar e celebrar caminham juntos. A comida local é o que une as pessoas, gera alegria e mantém viva a identidade imigratória e rural da região. Isso é muito legal, porque é a festa de comunidade onde cada um leva aquilo que sabe fazer melhor, onde cada pecinha agrega e forma uma mesa linda que nem está se formando ali. E isso é muito bonito, acima de qualquer coisa, né? E mostra a geografia do sabor. E aí, de novo, fazendo um comparativo aí com tudo que a gente já viu por aí, nos campos de cima da serra, tá? A gente encontra, claro, um pouco mais evidente, mas não apenas isso, né? O mel de Bracatinga, o pinhão, o queijo serrano, truta, poderia estar aqui o cordeiro serrano, os queijos, os embutidos, muitas outras coisas, né? Nas missões, butiá, aipim, o peixe no Rio Uruguai, o milho é um ingrediente sagrado, porque a primeira comida, o primeiro alimento dos povos originários era uma papa feita de milho, e hoje em dia a gente faz isso ainda, só que a gente chama de polenta. No litoral norte, o peixe, né? A casquinha de siri, a banana, o abacaxi de terra de areia, que é quase caberia uma denominação de origem, porque o abacaxi de terra de areia, ele é chamado abacaxi de terra de areia, não de abacaxi. Então, olha que legal isso. O milho do litoral, que é um milho diferente do milho lá de cima do norte. No Vale do Rio Pardo, as oliveiras é o lugar onde a gente tem o maior número de pés de oliveiras plantadas no Brasil. Noz pecan, o arroz, a erva mate, daria para citar muitas outras coisas também. E o que será que sobra aqui para o Vale da Felicidade? A gente já falou assim, é importante dizer, né, que o
peixe do Rio Uruguai nas Missões, como a região das Missões tem pelo menos 400 anos, existiu desde sempre, né? Desde a Mesopotâmia. Na verdade, ela tem 400 anos assim, datados, com povos habitando, e a pesca do peixe do Rio Uruguai foi o que originou o churrasco. E os ingredientes locais que aparecem aqui, nós limitamos a 4, porque nós tínhamos que limitar a 4, né? Porque a gente sabe que são muitos, mas o morango, que é a estrela das festividades locais e base de inúmeras delícias, os cítricos em geral, né? A forte relação afetiva com as frutas cítricas invade a culinária cotidiana. Recebi uma sacolinha há pouco, com tudo feito de bergamota, que eu vou me esforçar muito para ela chegar inteira em Porto Alegre, que minha filha ama, mas eu não sei se eu sou capaz. A goiaba, né, entre chimias caseiras, pães e cucas, e também o figo. Seriam outras tantas coisas e a gente quis limitar aqui a ingrediente, não só e não a receitas, né? Mas a gente poderia seguir isso aqui por dias. E olha que legal a gente construir uma fotografia com todos esses elementos numa mesma imagem, né? Olha só a riqueza do nosso estado. E olha só como cada região turística entrega algo de realmente muito diferente em relação à outra. Olha que sorte a nossa ter isso, né? E olha que legal a gente levantar essas bandeiras todas, deixar muito claro para as pessoas que nós somos a região da felicidade, a região dos cítricos. E não à toa os cítricos são ricos em vitaminas, nos deixam muito mais ativos, nos fazem muito bem. Então é importante que isso seja dito e gritado aos 4 ventos, né? Toda essa questão do bem-estar ela é muito importante e o patrimônio no prato não poderia ser diferente, né? O café colonial, que é um abraço em forma de comida de mesa. Às vezes a gente busca uma receita para isso, mas quando a gente fala tanto de coletivo, quando a gente fala tanto de comunidade, a gente precisava trazer um evento, um ato, nem sei como é que a gente chama o café colonial, um ritual, né? Que as tradições das famílias de descendência alemã é muito comum que não se coma comida quente à noite, mas sim um lanche baseado em pão. E é o momento que o café com leite e os chás encontram o tradicional broa, o pão, que vão ser consumidos com manteiga, queijos embutidos. Enfim, vocês conhecem o café colonial. E hoje o café colonial deixou de ser apenas um hábito dentro das casas e ele se tornou uma grande vitrine gastronômica, né? Virou destino. O café colonial é destino. É um evento. É um evento, exatamente. Então ele está na mesma prateleira da feijoada, do camarão na moranga, do fundi, exato, do churrasco. O café colonial ele é um ritual sagrado. Exatamente, churrasco também não é receita, né? Exato, não é. Quer dizer, o que menos tem é carne. Ele é um momento, ele é um estilo de vida. É isso. E o lugar, ele não é só um espaço, ele é o que as pessoas sentem quando estão lá. E aqui é o momento onde a gente precisa pensar em quais estímulos as pessoas estão tendo quando passam por aqui. O que elas saem falando quando elas saem da agroindústria de vocês, dos restaurantes de vocês, da loja, dos estabelecimentos. Quando elas pedem uma informação na rua. Quando elas pedem uma informação na rua, o que elas saem falando daqui? Qual que é a foto no Instagram que eles vão postar daqui? Porque o que eles vão falar é o que eles sentiram. E o que eles sentem, a gente pode controlar. A gente pode gerenciar esses estímulos, proporcionando para eles momentos em que eles vão ficar marcados na vida deles. Porque as cidades são marcas. Ainda que a gente não queira, as cidades são marcas. E as cidades que se consideram, que se portam como instituição, como uma marca, como uma empresa, elas arrancam na frente. Elas conseguem atrair muito mais turistas, elas conseguem gerar muito mais estímulos e, portanto, gerar muito mais memórias nas pessoas. E as emoções à mesa, as emoções que a gente sente ao sentar à mesa aqui no Vale da Felicidade, uma delas é a abundância, né? A generosidade visível, com a fartura que se vê e que se serve e que também se compartilha. Então, abundância é uma palavra muito importante. A alegria, obviamente, a alegria do fazer, do construir, do estar junto. E acolhimento. A gente falou lá atrás de saúde social, o acolhimento aqui é muito importante. A gente começa esse papo falando de hospitalidade também. Então, a hospitalidade é uma marca forte da mesa local, demonstrando a preocupação